Eu tenho certeza que, assim como eu, você passa alguma tentação na sua vida. Tenho certeza que, assim como eu, você tem algo na sua vida especificamente que você é tentado. Tendo em vista que todos nós somos tentados em áreas diferentes às vezes, mas nós somos tentados. Satanás, que é o inimigo da nossa alma, ele sabe muito bem na onde que ele vai tentar. Alguns a tentação é o dinheiro. Alguns outros a tentação é a imoralidade sexual, o sexo fácil, a pornografia, o adultério. Alguns é a mentira. Alguns a maior tentação dele ou dela é os jogos de azar. Alguns outros, a tentação dele é caluniar, é difamar. Mas a grande verdade é que todos nós somos tentados em algo nas nossas vidas. E Satanás, sabendo disso, ele usa de todas as suas forças, de todas as suas artimanhas, para tentar, de alguma forma, fazer com que a gente caia nessas tentações. Mas o que fazer diante das tentações? O que fazer diante do pecado? O que fazer diante de algo que nos tenta e é muito difícil a gente vencer? Um grande exemplo do que nós temos que fazer é José. Quando José estava na casa de Potifar, ele estava prosperando na casa de Potifar. E a Bíblia fala que José era muito bonito, ele era muito formoso, ele tinha uma aparência muito boa, muito bonita. E a mulher de Potifar começou a querer se relacionar intimamente com José. Mas José correu da mulher de Potifar. Um dia a mulher de Potifar atacou José e tentou ficar com ele, mas ele correu. E é exatamente isso que nós temos que fazer com a tentação. É exatamente isso que nós temos que fazer com aquilo que nos tenta: correr. Se você é tentado na pornografia, você não pode ficar vendo vídeo de mulheres seminuas. Você não pode ficar flertando com esses vídeos, porque muito provavelmente você vai cair na pornografia. Quando você vê esses vídeos, você tem que fazer o quê? Pular para cima o mais rápido possível. Se você é tentado a contar mentiras, quando você tem uma situação que você vai querer mentir, o que você tem que fazer? Correr o mais rápido possível. Se você é tentado em jogo de azar, quando você tem a oportunidade de jogar esses jogos, o que você tem que fazer? Correr o mais rápido possível. Nós não podemos ficar flertando com o pecado. O pecado e a tentação é algo tão forte. O pecado e a tentação é algo tão sério que a Bíblia fala que quando o diabo aparecer para nós, e se ele aparecer para nós, nós devemos resistir a ele. E quando nós resistimos Satanás, ele irá fugir de nós. Mas a tentação, nós temos que fugir dela. A tentação, nós devemos correr dela. Então o pecado, a tentação, é algo tão forte, mas tão forte, que nós não devemos flertar com ela. Nós não devemos brincar com ela. Nós não devemos falar assim: eu consigo vencer. Eu sou forte o suficiente. Eu vou dar conta de vencer essa tentação. Eu vou dar conta de vencer esse pecado. Não. Você e eu não conseguimos vencer as tentações. Por isso nós devemos correr dela.
Se você é atentado ao sexo fácil, você não pode ficar a sós na sua casa com seu namorado ou com sua namorada. Se você é tentado no sexo, você fica a sós na sua casa com seu namorado ou com seu namorado, isso já é uma porta, isso já é uma brecha. E para piorar, você começa a beijar. E aí, cara, não tem corpo que aguente, porque nós somos seres humanos. Nós temos hormônios. Então, o que você tem que fazer? Tá só em casa? Fica sozinho. Não chama seu namorado ou sua namorada. Se o beijo longo faz você querer cair no sexo com o seu namorado, com sua namorada, não fique beijando longo. Tente fechar as brechas da melhor forma possível para você não cair em tentação. Mas, Lucas, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas eu quero te dar uma palavra de encorajamento, que eu tenho certeza que todas as vezes que você for cair em uma tentação e um pecado, você vai se lembrar dela. Que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nosso sumo sacerdote entende todas as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Cara, você está tendo dificuldade de vencer as suas tentações? Você está tendo dificuldade de vencer os seus pecados? Olhe para Jesus. Clame a Jesus. Fale para ele: Jesus, eu não estou dando conta de vencer o pecado. Eu não estou dando conta de vencer as tentações. E eu sei que o Senhor venceu todas as tentações. Então, Jesus, socorre-me. E eu tenho certeza que Jesus irá te socorrer. Fale com ele: Jesus, eu não estou dando conta de vencer esse pecado que aflige a minha alma, o meu espírito, o meu corpo. Socorre-me. E eu tenho certeza que ele apressará para te socorrer. Ele foi tentado em tudo. Então ele sabe o como é difícil. E se ele sabe como é difícil, ele tem prazer em te ajudar a vencer os seus pecados. Então clame a Jesus para que ele te socorra naquilo que você é tentado. Jesus foi tentado. A maior tentação de todas que ele passou foi por Satanás no deserto, quando ele estava 40 dias e 40 noites jejuando. Então ele sabe como é difícil. E assim como na história de Jesus, eu quero tirar algumas lições para você vencer a tentação. A primeira lição que nós devemos tirar é: nós devemos jejuar. Cara, você está sendo tentado a jogar jogos de azar? Jejum em relação a isso. Você está sendo tentado a cair na pornografia? Jejue em relação a isso. Você está sendo tentado a contar mentiras? Jejue em relação a isso. Peça para que o Espírito Santo de Deus retire esses maus do seu coração, da sua mente, do seu espírito. Então, o primeiro ponto para nós vencermos a tentação é clamarmos a Jesus. O segundo ponto é jejuar. O terceiro ponto é ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, cara, nós temos maior convicção, maior certeza daquilo que Deus quer que a gente faça. E daquilo que é errado e daquilo que é certo. A Bíblia alimenta a nossa vida. Porque Satanás tentou tentar Jesus e colocou a palavra em jogo. Ele usava a palavra para tentar Jesus, mas pela própria palavra, Jesus vencia a tentação. Pela própria palavra, Jesus rebatia aquilo que Satanás estava falando. Então nós temos que ler e se alimentar da palavra dia após dia, para que o nosso espírito esteja pronto. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que conhecer a palavra para nós vencermos as artimanhas do inimigo contra nossas vidas. Assim como Jesus fez. Então, cara, tenha certeza, Jesus está totalmente disposto
e disponível para você vencer as suas tentações, para você vencer os seus pecados. Ele foi tentado em tudo, e em tudo ele venceu, e em tudo ele também vai fazer você vencer. Clame a Jesus e eu tenho certeza que Ele vai te livrar dessa tentação. Clame a Jesus, peça forças a Ele e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a se livrar dessa tentação, desse pecado. E no nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que você vai conseguir vencer todas as suas tentações no nome de Jesus.